Tá gravando. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz, Senhor. Todos que estão acompanhando nós pela live, juntamente aqui com os jovens. Hoje é o primeiro evento aqui na direção dos jovens, nessa live. Estamos aqui, tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos aqui agora para a honra do Senhor. E convidamos vocês para participar juntamente conosco. Eu falei no versículo, logo após estarmos cantando o hino, cantando alguns hinos, ouvindo a palavra do Senhor, e convido você para adorar o Senhor junto conosco. Vou estar lendo aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 12 e 16. Fala assim: 1 Timóteo 4, 12 fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas siga o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, para não desprezar a mocidade dele, que você não despreze a sua mocidade, que você não despreze o poder de Deus sobre a sua vida, que o que Deus quer usar, quer fazer de você um servo fiel e ser usado para conquistar almas para o reino dele. Você não deve duvidar da poderosa mão de Deus. E agora vamos estar cantando alguns hinos aqui com a... Desculpa, gente, eu não apresentei, né? Para quem não conhece essa carta, a Elice, o Léo está dando um apoio aqui, os jovens, tá bom? Vamos agora ouvir alguns hinos com a Elice e com a carta.
as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Meu Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama.
a mim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estaremos agora passando para a palavra do Senhor. Leonardo estará trazendo uma mensagem para os nossos corações aqui nessa noite. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, muito boa noite, né? Quero agradecer aqui, primeiro, a oportunidade que o Rafa está me concedendo de transmitir essa mensagem. Quero agradecer a todos vocês que estão escutando aí, ou pela rede da igreja, ou pelo meu telefone que estão me assistindo. Quero agradecer a Deus também por essa oportunidade, né? Gostaria que vocês abrissem comigo em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Acostumado com os cultos, né, normais, quase falando amém, irmãos, amém, né? Diz assim, meus irmãos, Êxodo capítulo 14, versículo 15. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Meus irmãos, essa mensagem, esses dias eu estava em casa e o Senhor falou grandemente comigo através desse versículo. Eu estava lendo normalmente a leitura diária, mas isso me chamou muita atenção. Esse versículo me chamou muita atenção. Nesse momento atual que a gente está vivendo, essa pandemia, a gente tem vivido muitos obstáculos, né? Todos os dias a gente tem que superar uma coisa nova. Lá em casa a gente teve que se organizar, estamos trabalhando mais do que trabalhávamos antes. Eu creio que está sendo assim com a vida de cada um hoje em dia, né? E assim, quando eu escolhi essa mensagem, né, lembrando em Êxodo ali, a saída do povo do Egito, eu até comecei a rir ontem, porque eu vi no jornal que uma grande onda de gafanhoto está vindo sobre o Brasil. Eu falei, Jesus, aí demais, né? Mas nesse momento atual a gente tem muitas dificuldades, muitos desafios a serem superados. Mas o interessante é que na nossa vida cotidiana, fora a pandemia, fora outras coisas, nós sempre temos desafios, né? Ano passado, quando estava tudo certo, estava tudo bem, todos nós tínhamos desafios a enfrentar. E isso está certo. A palavra de Deus diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que quem quer verdadeiramente seguir Jesus Cristo vai passar por dificuldades. Se você quiser abrir, está aí, ó. O senhor abriu, irmão Rafael? Se o senhor puder ler aqui para mim, por favor. 2 Timóteo 2:3. Fala o seguinte: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, na nossa vida com Cristo, nós passamos por dificuldade, né? Para alguns isso se acentuou agora nesses dias, para outros, né? Eu acho que para todo mundo complicou de alguma forma, na verdade. Então, é importante a gente poder conversar a respeito do comportamento cristão em momentos de dificuldade, em momentos de crise. Eu acho isso essencial, a gente poder conversar sobre esse assunto. Como os cristãos, como nós devemos nos comportar diante de situações tão difíceis. Sabemos que com a volta de Jesus, chegando, os dias vão ficando mais difíceis. Então, como que nós devemos nos comportar diante de tais situações? Então, meus irmãos, trazendo o contexto de onde eu tirei essa mensagem, Êxodo vai contar a história do povo de Israel saindo do Egito. E nesse momento específico, aqui no capítulo
14 de Êxodo, vai mostrar realmente a saída do povo. O momento que Faraó permitiu, né, através da mão de Deus, que o povo saísse do Egito. Esse era o contexto. Eles iriam para onde? Eles iriam para a terra onde Deus prometeu, a terra de Canaã. Então, nesse momento, eles estão saindo. Eles já tinham saído ali da cidade onde eles estavam no deserto. Então, meus irmãos, Deus chega a Moisés nesse momento e fala o seguinte: Moisés, pega o povo e orienta esse povo na direção do mar Mediterrâneo. Então Moisés vai obedecer à ordem de Deus e vai fazer com que o povo retorne o caminho e vá em direção ao mar Mediterrâneo, ao mar Vermelho, desculpa. E nesse momento, Faraó percebe que eles estão encurralados. Nesse lugar que Deus escolheu para pôr o povo de Israel e ordenou Moisés, esse lugar é um lugar fechado. O povo de Israel estava diante do mar. Então, o que Deus permitiu? Deus permitiu com que o faraó voltasse de novo e arrependesse de ter permitido o povo de sair do Egito. O povo de Israel trabalhou durante muitos anos como escravos ao Egito. Então, ao rei perceber isso, ao faraó perceber isso e todos os seus nobres, ele falou assim: não, vamos atrás deles de novo. E Deus permitiu com que isso acontecesse. Então, meus irmãos, Deus vira para Moisés e fala sobre as coisas que iriam acontecer. Deus olha para Moisés e fala assim: eu vou permitir com que o faraó endureça o coração de novo. O faraó vai mandar tropas atrás de vocês. Esse é o contexto no qual essa mensagem está, né? E aconteceu de fato essa perseguição. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 10, que diz o seguinte: e quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, qual foi o comportamento que o povo de Israel teve diante daquele enorme exército, né? Eu fico imaginando como uma cena de filme. O povo de Israel levanta os olhos e está lá, naquele monte, aquele tanto de exército. A Bíblia nos conta que o faraó enviou todas as carruagens que ele tinha, enviou todo o exército. E o povo de Israel estava sem nenhum armamento. Então, qual foi a posição que Deus colocou e Deus ordenou Moisés levar o povo? Entre o mar Mediterrâneo e o exército. Realmente Deus colocou eles num lugar onde eles não tinham saída. Onde eles estavam de fato encurralados. E aí, eu lendo essa mensagem, aqui diz: e eles ficaram com medo e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, agora passando por versículo 15, diz assim: e o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que avancem. Meus irmãos, quando eu lia esse versículo, eu falava: vai Deus, qual que é o problema? O povo clamou. O povo viu diante daquela situação o mar vermelho de cá, o exército de cá, encurralado, o povo clamou. E Deus pergunta a Moisés: por que clamas a mim? Mandem o povo marchar. Manda o povo continuar marchando. Mande o povo avançar. Irmãos, o que faltava em Israel naquele momento não era oração, mas era sim a coragem. Deus chega a Moisés e fala assim: Moisés, por que vocês clamam a mim? Eu quero que vocês marchem, eu quero que vocês vão adiante. Não que seja errado nesses momentos a gente orar a Deus. Não era errado o clamor a Deus. Mas o que foi incorreto naquele momento foi o comportamento que o povo de Israel teve diante da situação, né? A oração, ela deve ser acompanhada de uma ação, de um comportamento. Uma vida de oração sem uma vida de ação não faz um mínimo de sentido. Nós precisamos de ter um comportamento diferenciado. A oração tem que transformar o nosso interior a ponto de a gente começar a agir de uma maneira diferente. E principalmente, esse comportamento é tão necessário em dias de tão dificuldade, em dias de crise.
Quantas as vezes, né? O Senhor nos fala das promessas dele, igual falou com Moisés. Moisés, eu vou enviar o faraó vai enviar o exército, mas eu vou dar vitória. Quantas vezes Deus fala assim com a gente, eu vou te dar vitória, ou eu vou cumprir essa promessa na sua vida. E quando vem as dificuldades, a gente fica com medo. E aí a gente acha que a única coisa que temos que fazer, a única saída que temos é a oração. Não estou desmerecendo de modo algum o poder da oração. A oração ela deve sempre ocorrer. Mas uma oração sem a ação, ela perde o sentido. A fé tem que ser acompanhada de obras, de um comportamento cristão. Então, irmãos, passando por dificuldade, a gente fala, não, só tem como orar agora, só oração. Mas às vezes Deus está te pedindo uma ação, Deus está te pedindo para que se porte diante dessa situação, que tenha uma atitude diante de tudo isso. O que nós iremos fazer se a gente ficar sempre esperando uma resposta, assim, se a gente sempre ficar orando sem agir? Às vezes nós, cristãos, temos que tomar uma atitude de imediato. E não vai dar tempo da gente fazer uma campanha ou um jejum em prol dessa atitude. Se nós oramos, se Deus nos deu uma resposta, se Deus nos deu uma palavra sobre algo que vai acontecer nas nossas vidas, a palavra dele não volta atrás, irmãos. Se nós oramos, nós devemos agir em prol daquilo. Deus não faz as coisas sozinho, depende da nossa ação. Deus é claro que ele pode fazer as coisas, mas ele não quer fazer sozinho. Ele necessita de uma ação nossa, de um comportamento nosso, de uma força de vontade nossa. Então, se a gente pensar que a gente sempre vai ter que, sempre orar para tomar alguma atitude, às vezes não vai dar tempo de você orar. Às vezes não vai dar tempo de você orar, porque é um comportamento de imediato que você tem que ter. Se nós oramos, se nós temos Cristo dentro de nós, nós sabemos, nós temos o discernimento, a mente de Cristo, nós podemos tomar atitudes. Nós podemos ter um comportamento de imediato, né? Então, irmãos, o porquê que às vezes a gente tende a nos paralisar na ação? É porque diante de um momento de dificuldade, diante de medo, do desemprego que está atingindo diversas portas, diversas famílias, infelizmente, a gente fica paralisado por conta do medo, igual o povo de Israel ficou. Viu aquele exército, viu que não tinha saída e paralisou. E começou a clamar a Deus. Então, devemos orar sim nesses momentos de dificuldade, porque nós enfrentamos problemas, nós não vivemos sozinhos, nós precisamos da ajuda de Deus. E a oração, né, ela vai nos trazer certos caminhos. Mas uma vez que nós oramos, nós devemos ter um comportamento de acordo com essa oração. Devemos ter uma atitude diante disso. Então, assim, eu já vi muitas pessoas, e às vezes eu mesmo faço isso, de às vezes querer orar tanto para uma coisa, com medo de dar errado. E a gente querendo tirar da nossa vida os sofrimentos. É claro que ninguém gosta de sofrer. Mas não existe isso de um cristão que viva sem sofrimento. A gente nunca vai alcançar isso aqui nessa terra. A gente sempre vai ter alguma dificuldade diante de alguma situação. Então, o nosso objetivo não tem que ser parar de sofrer, orar demais para parar de sofrer, mas é orar pedindo a Deus um caminho, é orando pedindo a Deus para que dê forças, para que a gente possa continuar caminhando. Como o irmão Rafael disse no início, lá em 2 Timóteo, quem quer verdadeiramente seguir Jesus vai sofrer, vai ter sofrimentos, vai passar dificuldades. Nós não temos que tirar os sofrimentos do nosso evangelho, porque é os sofrimentos que aperfeiçoam o caráter de Jesus dentro de nós. Né? É o outro irmão que você às vezes não tem tanta intimidade que te aperfeiçoa. Né? Então, meus irmãos, nós precisamos marchar diante dessas situações. Nós precisamos marchar diante dessa crise. Nós precisamos marchar diante das nossas dificuldades, né? Seja você aí um aluno, uma pessoa que está fazendo cursinho, seja você uma pessoa que está desempregada. Nós precisamos não somente orar, mas nós precisamos de agir. Nós precisamos ter um comportamento diante das crises. Um comportamento de fé. Às vezes, o que Deus está pedindo para você avançar, Deus está pedindo para você marchar é uma empresa.
Talvez o que Deus está te pedindo é para que você continue acreditando nas promessas que Ele tem para você. Talvez seja todas essas coisas. E talvez seja a fé. Nós precisamos, às vezes, diante de tanto problema, diante de tanta crise, acreditar que o Senhor está conosco. E não que a gente não vai parar de sofrer, mas que Deus estará conosco todos os dias. Seja diante do mar, seja diante do faraó, Deus é quem está conosco. Não podemos deixar o medo parar as nossas vidas. Deus está com a gente. Deus está ao nosso favor. Então, meus irmãos, nós precisamos ter um comportamento diferente diante das crises. Nós precisamos ter um comportamento diferente diante dessas situações. Se talvez você precise de esperança, Deus te dará essa esperança na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que Jesus me concedeu para ministrar essa palavra. Você que está na sua casa, você que está precisando de força, receba na autoridade do nome de Jesus. Você que precisa de consolo, receba na autoridade do nome de Jesus. Você que precisa de força, receba na autoridade do nome de Jesus, para que nós possamos continuar marchando, caminhando em direção da vida com Cristo, continuar lutando nessa vida. Porque dificuldades, irmãos, mais uma vez, sempre nós teremos, mas nós sempre teremos também Cristo ao nosso lado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tende bom ânimo. Então, que Deus possa nos dar esse bom ânimo, essa coragem, né, para que a gente possa ver as dificuldades e começar a marchar diante delas. Sempre orando, pedindo orientação para Deus. Senhor, me ajuda que eu não consigo sozinho. Mas acreditando também que o Senhor se manifesta nas nossas escolhas. Se nós temos a mente de Cristo, nós podemos decidir e nós podemos ter um comportamento. Não basta a nossa oração, temos que ter junto a ação, o comportamento. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito. Eu gostaria de fazer uma oração antes de entregar a mensagem, a palavra. Feche os olhos comigo aí, você na sua casa, o pessoal que está aqui também. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, na sua autoridade, que o Senhor possa visitar tantas casas e tantas famílias, Senhor. As pessoas que estão aí nos assistindo pela internet, ou as pessoas que estão aqui também, Senhor, que precisam da sua ajuda, que precisam ter um comportamento diferente diante das nossas dificuldades e crises nesse mundo. Senhor, nos capacita a podermos tomar atitudes, Jesus Cristo, que sejam verdadeiramente de acordo com tua vontade. Senhor Deus, nos dê um inconformismo, Jesus Cristo, com certas situações. Às vezes nós não conseguimos agir, Jesus, por causa de tanto medo que a gente sente, que é algo normal esse medo, mas que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, nos lidar melhor com este medo, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, diante de... Muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas às vezes que estão desistindo de viver, Senhor. Que o Senhor possa visitar essas pessoas e possa mostrar, Senhor, meu Deus, a sua bondade, a sua graça, a sua força diante desses momentos, Senhor. Não nos deixe sozinhos, eu sei que o Senhor não nos deixará, mas visite cada um que está precisando do Senhor. Dê força a quem precisa de força, esperança a quem precisa de esperança, Senhor. Emprego quem precisa de emprego, alegria quem precisa de alegria, Senhor. No nome de Jesus Cristo eu oro e eu profetizo como profeta do Senhor na vida dessas pessoas, Senhor Jesus Cristo. Em teu nome eu oro e te agradeço. Amém. Vamos estar cantando mais um hino agora com a Elice Carta, logo após finalizarmos. Amém?
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Estaremos orando agora, irmãos, e para finalizar, amém? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, soberania. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na sua casa, estar aqui louvando o Senhor nessa live. Deus abençoe a cada um, Senhor, que expôs o seu tempo estar aqui. Abençoe a cada um também que acompanhou. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia com as nossas vidas. Deus, que o seu sangue, Jesus Cristo, esteja em nossas casas, nos protegendo, nos livrando, como foi ali no Israel. Oh, Deus, ali no Egito. Deus, em nome de Jesus, eu creio na tua soberania sobre as vidas de cada um que está aqui e também cada um que está nos assistindo. Deus, proteja, guarde, livre. Deus, nos encoraje com o poder do teu Espírito Santo para continuar marchando. Deus, em nome de Jesus, que não olhemos para trás. Deus, porque aquele, Senhor, que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, que possamos continuar firmes nos teus caminhos, obedientes à tua palavra. Deus, cumprindo os teus mandamentos, fazendo a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te louvamos que o Senhor é bom e misericordioso. Deus, abençoe essa nação, abençoe, Senhor, esse estado, essa cidade, esse bairro. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia com essa nação. Dê sabedoria às autoridades, Senhor, os políticos. Deus, dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos e oramos e concordamos, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Encerramos, irmãos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos e uma noite abençoada.